Agora a hora do esporte. E que quinta-feira para nós por aqui. Boa tarde, Renato. Boa tarde, João Paulo Messer, sem dúvida alguma. Lembrando que o jogo do Internacional com o São Paulo, que acontece aqui, logo mais à noite, é exatamente no mesmo horário do jogo do Criciúma lá no Paraná. Ou seja, nós temos um torcedor do Criciúma mobilizado lá, mais 20 mil pessoas envolvidas aqui, que é um belo gesto do Criciúma. Dentro de campo é um jogo que não interessa muito ao torcedor do Tigre, eu estou falando em termos de tabela, o São Paulo está lá em cima, o Inter também lá em cima. Mas o Codê, técnico do Internacional, pode ficar tranquilo, né, João? Porque no jogo passado deu um problema lá, até na entrevista coletiva, que ele falou, pô, tinha um torcedor lá, um gordo, me incomodando e tal. E aí acharam o cara tal, e o cara disse, não, eu não vou fazer mais, mas se estiver perdendo eu vou incomodar. Mas ele pode ficar tranquilo que aqui no Heriberto Wilson ele não vai passar por isso. Não? Pode ficar tranquilão. Não, o torcedor que vai vir é o torcedor da festa, que vai ter a chance, pouco ver o Internacional jogar ao vivo, né? Mas tem uma invasão de torcedores. A gente vai mostrar daqui a pouco, a gente vai trazer mais informações sobre a segurança do estádio, é um outro assunto aqui. Mas vai ser um jogo intenso no Heriberto Wilson. João, 20 mil pessoas no estádio Heriberto Wilson com o Criciúma não estando lá. É uma coisa inédita, que eu entendo no nosso cenário, né? Nunca aconteceu. Enquanto isso, na capital paranaense, Criciúma e o Furacão. Aí é uma situação que o torcedor do Criciúma, evidentemente, deve estar muito apreensivo, porque o último jogo assustou, machucou um pouco, aquele 5-2 diante do Cuiabá. Mas o Tencati, técnico Cláudio Tencati, falou na entrevista coletiva o seguinte, esse não é o Criciúma que vocês conhecem. E o Tencati tem autoridade para falar, porque ele está, né, na sua terceira temporada no Criciúma, e ele conhece esse grupo de jogadores. Ele falou, lá no Paraná, vocês vão voltar a ver o mesmo Criciúma de sempre. E eu acredito muito nisso, porque o Criciúma tomou 5 gols. Né? No comando do técnico Cláudio Tencati, em quase 3 anos de trabalho, você conta nos dedos quantas vezes o Criciúma tomou 3 gols, 5 gols. Né? Tomou 4 uma vez no Novo Horizonte, mas vamos parando por aí. Então, acredito num Criciúma diferente. Agora, não só diferente dentro de campo com formação tática. Acredito que o Tencati, neste aspecto tático, ele vai fazer mudança. Ele vai tirar um dos seus meias e colocar um volante. O Ronald deve entrar, Ronald, Meritão e Barreto, 3 volantes. O Atlético Paranaense briga na parte de cima da tabela. Então, acredito que essa alteração ele vai fazer. Esse aí que está aparecendo, o Arthur Caíque, é um atacante que ajuda bastante na marcação. Também, se ele entrar com o Arthur Caíque e colocar o Éder no banco de reservas, não será surpresa. Enfim, alternativas o Tencati tem. Ele pode trazer o Jonathan na lateral direita e colocando o Claudinho para jogar numa segunda linha. Ele pode repetir o sistema que deu certo lá contra o Atlético Mineiro, colocando só um atacante, naquele caso só o Bolassi, e preenchendo o meio campo com 3 volantes, mais Marquinhos Gabriel, mais Mateuzinho, esse aí é o Bolassi, que lá em Minas jogou como único atacante, e o Criciúma voltou com 1-1, com um ponto na bagagem. Mas não só vem esse, vai aquele, troca esse, troca aquele. O que o torcedor quer ver, meu caro João Paulo? O comportamento do time. Um Criciúma competitivo, um Criciúma jogando forte, como jogou contra o Palmeiras, como jogou contra o Vasco e foi lá e botou 4-0, como competiu contra o Atlético Mineiro, fez 1-1 lá. Quando competiu com o Bahia, mesmo tomando um gol aos 43 do segundo tempo, mas pegou o time do Rogério Ceni, que hoje está na liderança do campeonato, botou lá no campo defensivo, empurrou, obrigou o goleiro a fazer grandes defesas. Então, são 2 situações. Primeiro, o Criciúma precisa mostrar para o torcedor que ele vai competir a Série A do Campeonato Brasileiro. E um bom resultado lá passa muito por isso. Mas independentemente de ganhar, perder ou empatar lá no Paraná, e é um jogo muito duro, principalmente o Atlético jogando no seu estádio, que é aquele campo de grama sintética que acelera o jogo e que o Atlético tem um grande aproveitamento em casa, é ver qual vai ser o nível de competição do Criciúma. Né? Se vai ser aquele das primeiras rodadas ou se vai ser esse que a gente viu, esses últimos, né? Porque os últimos resultados do Criciúma foram ruins. Felipe Mateus segue fora, o Ilqueran Rio da sua seleção segue fora e a novidade é o Rodrigo, a ausência é o capitão Rodrigo, terceiro cartão amarelo, está fora. O Tencati vai usar ali o Maia junto com o Tobias Figueiredo. 20 horas o jogo.